Olá! O meu Deus interior saúda o seu Deus interior. Muita luz aí na vida de vocês. Vamos falar agora sobre um assunto muito sério, que é levem as crianças para as igrejas. Levem as crianças para as religiões de vocês. Deem uma base religiosa aos seus filhos. Gente, foi feita uma pesquisa em 21 países, onde os pesquisadores eles queriam saber por que algumas pessoas resistem à droga e a sexos das mais variadas formas, ilícitos, digamos assim, e outras não resistem. E é óbvio que os cientistas eles querem saber o quê? Eles não querem saber sobre crenças em Deus ou não. Eles querem simplesmente números, eles querem descobrir o porquê, para a partir deste ponto, lançar nos livros, certo? E dentro dessa pesquisa, 21 países, vários estudantes foram pesquisar. É porque nasceu nos Estados Unidos ou na África, então não era uma determinada variante. Porque era de classe média, era porque era rico ou porque era pobre? Não era uma variável determinante. Porque era homem, porque era mulher, não era uma variável determinante. Porque trabalhava, porque não trabalhava, não era uma variável determinante. Ou seja, não acharam resposta ali. Em todas as categorias, em todos os países tinham. Os que resistiam e os que não resistiam. Então, eles resolveram fazer o quê? Pesquisar onde? Onde tinha... puxar mais lá no passado dessas pessoas. E aí descobriram que todas aquelas pessoas que resistiram à droga, a sexos ilícitos, tinha uma base espiritual. Eles costumavam, por volta de 6 anos, irem às igrejas dos seus pais, independentemente de que religião que fossem, se eram budistas, cristãos, protestantes, eles foram para alguma religião. Então eu trabalho com criança e eu insisto, em falar para os pais, levem os seus filhos. Onde nós frequentamos, onde eu faço trabalho, a maioria não leva as crianças. E eu pergunto, cadê seu filho, sua filha? Tá dormindo, tá brincando, tá jogando videogame. Ou seja, eles ficam a semana inteira jogando, brincando, ou mesmo indo pra escola, mas eles não reservam 1 hora, ou 2, que lá no caso são 2 horas, para levarem os filhos, enquanto eles estão ouvindo a palestra, a palavra, o culto, sei lá, eles não reservam isso também para dar aos filhos. Ou seja, é importante para mim, mas para o meu filho não é importante isso. Eu, quando criança, a minha mãe, embora não frequentasse a igreja, ela foi obrigada quando ela era criança também, mas depois que ela casou, ela não ia. Mas ela obrigava a gente a ir. E eu fui. Hoje, todos os meus irmãos são espiritualizados, assim, cada um tem uma religião diferente. Todos são pessoas do bem, ninguém é viciado em nada, graças a Deus. Todos maravilhosos trabalhadores, todos têm família. Ou seja, nós tivemos uma educação bem rígida. Não tivemos muito amor, carinho, essa coisa de conversa, não. Mas a base religiosa nós tivemos. Não só a minha mãe fazia a gente ir, como na época nós tínhamos, moral e cívica na escola, OSPB, a gente tinha educação, ensino religioso. E aí a gente, inclusive no mês de maio, a gente tinha que rezar o terço todos os dias. Cada dia era uma sala de aula. Então só os evangélicos que não iam, eles ficavam de fora, porque não era obrigado a fazer o terço. Além disso, meu pai ele não frequentava mesmo a igreja católica, aliás, nenhuma religião. Mas ele acreditava em Deus. E meu pai era semi-analfabeto. Na verdade, ele era analfabeto completo, porque é uma pessoa que só escrevia o nome e mais nada.
porém ele sabia ler. E o pouco que ele lia, quando ele chegava em casa, que ele trabalhava fora, passava dias fora, né? 10, 15 dias, às vezes um mês, ele lia a Bíblia. E contava as histórias bíblicas pra gente, o que eu achava maravilhoso. Ele reunia os filhos o que a minha mãe já não fazia, né? Ele reunia os filhos na cama e contava a história até a gente dormir. Gente, era fantástico. Das lembranças, assim, eu aprendi mais com meu pai, inclusive, do que na igreja. Mas como era vontade da minha mãe que a gente fosse, ele obrigava, mesmo adolescente, tinha que ir. Ai de você, se souber que você não foi pra missa. Mas eu ia. E o que eu vejo hoje é uma displicência dos pais, né? Não, meu filho, não, falou pra mim, falaram pra mim. Eles escolhem a religião quando crescer. Eu achei isso um absurdo. E a pessoa agora me fala, mas eu fui forçado aí na igreja evangélica, hoje eu tenho um pavor de evangélico. Eu tenho tanto ódio da minha mãe ter forçado que eu não concordo. E a pessoa é uma pessoa espírita. E não é uma pessoa ignorante, não, é uma pessoa estudada. No entanto, guarda esse sentimento de ódio. Falou que a filha, não, minha filha só vai quando ela crescer, quando ela quiser escolher a religião dela. Bom, eu acho isso aí uma tremenda de uma ignorância. Ouvi de pessoas, inclusive estudadas, eu vi de outras pessoas também. Deixa meu filho crescer para estudar, para escolher a religião dele. Então faz o seguinte, meus queridos, que acham que os filhos devem escolher só quando eles estiverem grandes. Deixe os seus filhos também comerem quando eles quiserem, deixe eles bem à vontade, dormir quando eles quiserem, porque quando eles crescerem, eles vão escolher que horas que devem dormir, que horas que devem ir para a cama. Não precisa levar à escola, não precisa forçar seu filho à escola. Para que levá-los à escola? Deixa seu filho, quando crescer, ele escolhe o que ele quer estudar. Não precisa pôr valores na cabeça dos seus filhos. Desde quando eles crescerem, aí eles vão escolher o que eles querem ser, os valores que eles vão ter. Gente, isso é ridículo. Você tem que forçar. Você não força seu filho a ir para a escola? Você é pai, é mãe ou é o quê? Você é um empregado, simplesmente seu filho, meu filho não quer, ele não vai. O que você quer? Amor ou respeito? Então, antigamente, os pais, eles queriam respeito, não queriam saber se a gente amava, ninguém ficava perguntando pra gente se a gente amava, se a gente não amava. Simplesmente era assim, você vai e faz o que eu quero. Ah, mãe, vai, ou faz ou apanha, né? Hoje em dia o governo quer assim, você não ameaça o filho, fala que vai bater, porque ele não faz determinadas coisas, não faz certo, ou não cumpre as tarefas, o governo quer se intrometer na sua vida. Você não pode bater, eu acho que você não pode espancar. Mas se isso vai salvar a sua vida, tem até na Bíblia, gente. Uma boas palmadas pode salvar o seu filho da morte, sim. Tem a história de Davi, né, que tá ali pastoreando as ovelhas e uma vai cair no abismo. Ele vai lá conversar com a abelha, ou com a ovelha. Ele vai lá conversar com a ovelha e dizer, amore, minha filha, não cai, olha, eu vou ficar triste, as outras vão chorar, a gente vai ficar sentido. Não, ele vai lá com um cajado, ele vai tentar bater, ele vai tentar puxar ela de qualquer jeito, na ignorância, na força, de alguma forma ele vai tentar trazer ela. Por quê? Para que ela não se perca, para que ela não caia no abismo. E assim os nossos filhos. Então assim, não vou obrigar meu filho a ir numa religião. Tem que obrigar. Sim, a criança não quer, obrigue. Se a escolinha dominical, né, de domingo aí que você está levando seu filho ou na igreja católica ou na evangélica, ou seja onde for, a didática não é boa a ponto dele não estar querendo ir, converse com a professora, porque elas têm que fazer de um modo que também agrade a criança. Não pode ser aquela coisa muito... Criança tem que ser educada de um modo diferente, com brincadeiras, com pintura, com artesanato, esse tipo de coisa. As crianças que eu educo dentro, né, do nosso ensino religioso, elas adoram vir, porque eu faço tarefas, dança, artesanato, fazem um pouco de tudo, mas elas aprendem a religião, elas aprendem o que é Deus. Se elas não vão ser
não vão seguir esta religião quando crescer, não importa, a base religiosa foi lançada, porque eu só posso escolher uma coisa quando eu sei o que ela é. Por isso que eu não entendo que uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, pode dizer, meu filho vai escolher quando ele crescer. Se eu não sei, eu não posso escolher nada. Eu tenho aqui um controle de TV e uma lixa. Eu só posso escolher que eu quero o controle se eu souber o que é o controle. Eu só posso escolher a lixa se eu souber o que é a lixa. Se eu não sei, como é que eu vou escolher isso se eu nunca fui, se eu nunca vi, se eu não sei o que é? Então, a ignorância é você dizer que deixa ele escolher quando crescer. Concordo que você vai dar base na educação, na escola, e aí seu filho vai escolher quando ele crescer, na hora de escolher a profissão, porque até então toda criança é confusa, aí algumas já sabem o que querem, eu quero ser isso quando crescer. Mas aí, conforme a mídia vai falando, vai aparecendo várias coisas, e ela vai, daqui a pouco ela já quer ser outra coisa, e outra coisa, já fica confusa. Quando cresce, muitas vezes a gente faz, inclusive, faculdade de uma coisa, mas porque as condições financeiras na época não estava dando, eu vou fazer essa e depois eu faço essa, porque enquanto isso eu vou trabalhar nesta área, poder conseguir dinheiro para fazer a outra. Tem tudo isso. Ou eu vou fazer esta, que eu acho que eu gosto, aí tá na metade ou no início, fala, não era isso que eu queria, e muda. E quantos advogados, médicos, outros profissionais da área que fazem, mas daqui a pouco já estão em outra profissão. Não tem grandes palestrantes aí que é médico e acabou se tornando palestrante? Tem advogado que hoje é cozinheiro? Porque realmente as pessoas... Mas como que eles puderam escolher? Porque foi apresentado aquilo, eles estudaram e depois descobriram, não é isso que eu quero. Mas se eles não tivessem feito, jamais saberiam. Não é verdade? Então, você está, na verdade, tirando da criança o direito de conhecer Deus. Ah, mas eu não tenho religião, eu sou ateu. Bom, se você não tem religião, é ateu, é problema seu. Então você vai passar a mesma coisa pro seu filho, porque a gente só dá o que tem. Se eu não acredito em Deus, como é que eu vou fazer com que meu filho acredite? Tudo bem. Mas o que todos os religiosos estão pedindo, não só, eu tô falando porque, como eu já falei, na minha família tem de tudo, né? Então eu frequento a Seitianoye e a minha irmã é católica, o meu irmão é da Deus é Amor, o outro é da Congregação Cristã e o outro é da Igreja Universal. A minha irmã que é da Deus é Amor, não, da Assembleia. E o outro da Universal. A única que trabalha com crianças sou eu, o outro ajuda lá o ancião, né, que é da Congregação Cristã, a outra faz curso para casais de noivos na Igreja Católica, mas todos eles estão engajados em uma tarefa dentro da igreja. Mas tem aquelas reuniões em que todos se juntam e falam a mesma coisa. E eu frequento, gente, eu vou, eles me chamam, eu vou. Todos se juntam e falam a mesma coisa. O que está faltando? Os pais presentes. Eles podem ir, mas não levam os filhos. E o que acontece depois? Os filhos não vão seguir nem essa religião, nem aquela, nem nenhuma. Porque eles não tiveram a base ali. E a base é muito importante quando eu tenho uma estrutura bem formada, quando a minha raiz, né, é bem profunda, a árvore ela pode até balançar, mas ela não cai. Ela pode balançar com o vento, entortar, mas ela não cai porque a raiz está profunda. As bases, que são Deus, a família, que é o que as religiões pregam, vai estar ali, presentes no subconsciente. Por isso que essa pesquisa dos cientistas descobriram o quê? Que uma coisa que foi colocada na criança aos 6 anos protege ela
dá imunidade para ela na adolescência inteira e durante a sua vida. Ou seja, esta criança que teve base religiosa, ela vai se livrar das drogas, da prostituição, de várias coisas. Aí, porque ela teve base religiosa. E mesmo que ela penda para algum dos lados, uma hora ela vai voltar para o centro. Porque a base dela, as raízes estão profundas, ela não vai cair. Agora, aqueles que nunca tiveram, não estou dizendo que todos são santos, gente. A gente sabe que tem padres que são pedófilos, ou seja, como que uma pessoa viveu na religião o tempo todo e se desviou para outro lado. Aí são casos, né, a serem estudados, são casos extremos. Por quê? Tem aquela coisa de não se casar, né? E a gente sabe que é importante o sexo, que é a segunda maior energia do mundo, que é a energia da criação. E aí, quando eu não uso essa energia também, eu posso ser tentado justamente aí. E aí criar essa situação de fazer coisas, né, infelizmente, até com crianças, como tem. Mas isso é um caso à parte. Mas, no geral, este estudo que assim, é maravilhoso. E como eu já falei, os cientistas, essas pessoas que estudaram, não estão interessadas em saber Deus existe, Deus não existe, foi religião, foi não foi. É o que eles descobriram e é isso que eles estão passando. Que a base religiosa é muito importante para que uma pessoa futuramente não tenha problemas de vício. E você tendo uma base religiosa, sabendo que a sua família ali é importante, né? Porque, pense bem, se a educação infantil não fosse importante, Jesus já teria nascido homem, já teria descido o sol lá do céu e pronto. Mas ele, como filho de Deus, né, o que ele fez? Ele desceu aqui na terra como bebê. Ele foi criado por um homem e por uma mulher que o levava, inclusive, para a religião deles. Né? Não tem aquela parte de que aos 12 anos eles foram lá no templo, eles iam e levavam um filho. São todos exemplos o quê? De que nós devemos fazer também. Ora, se ele é filho de Deus, por que precisavam levar ele no templo? Por que ele tinha que ir com ele se ele já sabia? Ele dava até aula para doutores, nesse dia ele deu, né? Por quê? Justamente para nos dar o exemplo de que os pais devem acompanhar os filhos em tudo, do que os pais devem dar a base religiosa. Então, por que é tão importante, né, que Jesus tenha nascido e, como criança, recebeu a educação humana, né, de um pai e de uma mãe humanos, normais, como todo mundo, e que também teve a base religiosa? O que Deus quer nos mostrar? Que é necessário. O que eu tenho de bom eu devo oferecer ao meu filho. Pô, eu tenho uma religião, mas eu não ofereço para o meu filho porque eu acho que é direito dele escolher só quando ele crescer. Eu não estou sendo egoísta. Eu não estou tirando justamente as bases que ele podia ter agora para protegê-lo futuramente, porque tudo que a gente coloca na mente da criança, ela aprende muito mais rápido e guarda muito mais do que a gente. É muito mais difícil ensinar para um velho, porque ele já tem valores, já tem toda uma experiência guardada que não vai querer. Às vezes tem tanta coisa lá dentro que ele não quer receber as novas. Mas uma criança não, ela aceita docilmente. Por isso que Jesus falou, inclusive, que o reino dos céus pertence, né, às crianças. Porque as crianças, ela tem uma mente dócil. Elas aceitam tudo que derem. Infelizmente, as coisas ruins também. Então, muita gente, às vezes, deixa os filhos na rua, né, virando aviãozinho aí de bandido, de traficante, fazendo tantas coisas erradas, mas não tem a capacidade de levar a criança para a igreja. Deixa ele escolher quando ele crescer, né? Agora, essas coisas erradas, ele já está aprendendo. Sakyamuni, o Buda, quem leu a história sabe que Sakyamuni, o que aconteceu com ele? Ou Shakyamuni, as pessoas falam. O pai, como já tinha previsão de que se ele ficasse no palácio, seria um grande rei. Se ele saísse e descobrisse
né, a religião, ele iluminaria o mundo. Então o pai fez o quê? Privou ele da religião. Por que que o pai privou? Porque ele não queria que ele saísse do palácio, ele queria que ele fosse um grande governante. Mas dentro da gente, dentro de cada ser humano, há a vida divina de Deus. Há a essência divina que quer, que vive nessa busca, né, de estar em paz, que vive nessa busca do seu próprio eu interior, da união com Deus. E Sakyamuni vendo, sentindo essa insatisfação, né, aí tem toda a história dele, ele saiu em busca. Não, tem alguma coisa errada aqui. Nem tudo é perfeito como meu pai me mostra, né? Que o pai pintava o cabelo para não parecer velho. Quando ele saía, afastava os velhos, os doentes, para que ele não visse. Mas tem alguma coisa errada. Quando ele viu um velho pela primeira vez, né, se admirou. Um doente também pela primeira vez, as pessoas morrem, as pessoas adoecem, tem alguma coisa errada. Eu quero saber o porquê, da existência. E foi a procura. O seu filho, seus filhos vão fazer isso também. Mas, enquanto eles não têm a capacidade para sair procurando, para onde eles vão se sentir melhor dentro da religião, levem para de vocês. Se vocês não frequentam nenhuma, mas acreditam em Deus, abra a Bíblia, então contem histórias bíblicas. Façam alguma coisa. O meu pai, ele não ia para nenhuma religião, ele contava histórias bíblicas para mim que eu amava, para mim e para os meus irmãos. Deem a base religiosa. Mas Josilma, enfim, qual que é a melhor religião? A melhor religião, gente, como já disse um Dalai Lama, né? A melhor religião é aquela que te faz melhor. Então, a melhor religião, para mim, não é pode ser que não seja para você, porque o entendimento é diferente. E cada religião é como se fosse séries de uma escola, então cada uma vai de acordo com o seu entendimento. A criança da primeira série, ela precisa ficar, né, no primeiro ano. Eu falei primeira série, que é antigamente, né? A do segundo, no segundo, que já está aprendendo a ler, já sabe mais coisas. A do terceiro, no terceiro, a quarta, e assim em diante. Não dá para pular de fase. Então as religiões também são assim. Tem pessoas que entendem dessa forma que elas fiquem nessa religião. O importante é se sentir em paz, se sentir bem. E se isso está te fazendo um ser humano melhor, esta é a melhor religião. Esta é a religião que você vai ficar. Esta é a religião que você deve levar seu filho. Agora, a religião que não está transformando você numa pessoa melhor, numa pessoa mais digna, eu não sei, então você está simplesmente perdendo seu tempo. Mas o intuito, pelo menos da grande maioria das religiões, é essa: transformar você num ser humano melhor. Despertar em você realmente a essência divina. Essa pesquisa que eu falei dos cientistas foi numa outra palestra que eu escutei do Rossandro Kingsley. Eu adoro ele, do Rossandro. Então, se vocês quiserem, ele fala bastante nessa pesquisa, que eu achei fantástica. Passei, inclusive, né, para as mães, porque na época, que foi agora recentemente, né, ano passado, tava muito aquele negócio do baleia azul, que as crianças, né, estavam infelizmente se matando. E justamente, né, bombardearam o meu WhatsApp, acredito que o de muita gente, falando sobre a baleia azul. E as pessoas que não levam as crianças para as religiões, elas que mais ficam em cima. Olha esse negócio da baleia azul, olha não sei o que. E eu, sinceramente, eu fiquei nervosa. E eu coloquei no grupo. Não vai aparecer muito, vai aparecer o macaco dourado, tá? O chimpanzé vermelho. Vai aparecer de tudo nessa vida. E se os seus filhos não estiverem preparados com educação, com base religiosa e com amor dos pais, as pessoas agora elas não querem machucar os filhos. Né? Como a gente era antigamente, os nossos pais eram assim, não interessava se você estava feliz, se não queria, se amava eles ou não.
A minha mãe era assim, não vai, pronto. Não interessava se eu ficasse zangada com ela, se eu ficasse magoada, se eu falasse que eu te odeio. Eu não estava interessada. Ela sabia o que era melhor para mim. E era isso que interessava para ela. Não, que eu não me desviasse, que eu não me prejudicasse, que depois ela não viesse sofrer mais na frente. Mas hoje em dia os pais deixam os filhos fazerem tudo o que querem, porque eles não querem magoar os filhos, não querem perder o amor deles. Só que no final das contas, eles vão perder o amor e vão perder o respeito, que é principalmente. Se eu não tenho respeito, eu não tenho amor. Porque é muito mais importante eu salvá-los agora e eles poderem me agradecer futuramente. Você vai ter que ser assim, vai ter que seguir essa linha. Enquanto você morar aqui é isso, porque quem manda sou eu. E eu vejo os pais agora, é assim, eu não quero passar o que eu passei. E aí eu dou tudo para os meus filhos e deixo eles fazerem tudo o que querem. Sabe o que acontece? A hierarquia foi totalmente destruída dentro de casa. Quem manda são os filhos. Tá aquele pimpolinho de 2, 3 anos mandando nos pais. Eu quero isso, eu quero passear, eu quero fazer isso. Eu não vou dormir agora, eu quero comer. Já vi dar na cara do pai, né? Gente, na cara da mãe, bate. Que isso? Sabe aquela velha frase? Educação vem de berço. Então eu educo a minha criança desde que ela nasce. É no berço, ali. Você vai mamar sim, na hora que você sentir fome, mas também você vai dormir no horário certo. Você vai ter que ter as suas regrinhas ali. Porque essa responsabilidade de criar, de educar, eu não só vou me arrepender aqui se meu filho se perder mais na frente, não. Eu vou ter que prestar contas aqui, diante da sociedade, mas diante de Deus depois também. Porque cada alma que me foi presenteado é responsabilidade minha, como mãe. E se ela se perder, a responsabilidade também é minha. Tem um livro do Isammiritiba, né? Ele falava sempre, quem ama, educa. Pois é, gente, se você realmente ama seu filho, eduque-o em todos os sentidos. É necessário forçar, Josilma, para levar para a igreja, para a religião? Sim. Você não força, você não pede para seu filho ir para a escola, você deixa seu filho à vontade. Ele não vai, se ele não quer ir para a escola, você o deixa. Force-o também, ele vai agradecer futuramente. Tá? Eu, pelo menos, agradeço aos meus pais por terem forçado a ir para a religião. Então, tive uma base religiosa onde muitas vezes as diversas tentações me impediram. A minha base religiosa fez com que eu me segurasse, né, na minha crença em Deus e me impedisse de me perder aí pela vida. Como eu já falei, aquelas pessoas, né, que estavam falando do baleia azul, estavam com medo, papá, mas justamente elas não levavam os filhos para as religiões. Gente, reclamei, falei mesmo no grupo, vai aparecer outros bichos aí que vão acabar levando seus filhos para a morte mesmo. Por quê? Eles não têm base. E outra, quando as pessoas acham que os filhos estão dentro de casa, ai que bom, meu filho tá ali sossegadinho, só no computador. Às vezes o perigo mora dentro de casa. Tem um filme, uma série, eu sempre gosto de assistir filmes baseados em fatos reais, e tem uma série que se chama... Esqueci o nome da série, que fala sobre computadores. Falsidade do outro lado da tela, falsidade de uma coisa assim. Eu assisti alguns, porque assim, como tem muito assassinato, muita morte, então eu evitei de ficar escutando. Mas é bem complicadinho. Então, muito cuidado, presta atenção também nos computadores. Presta atenção na vida dos seus filhos, porque não é porque está dentro do quarto, na telinha, que eles estão protegidos, não. Tanto tá aí a prova, a baleia assassina. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, muita luz aí na vida de vocês. Quem quiser aí que eu faça vídeo, inscrevam aí nos comentários. Ó, já não faz vídeo sobre tal coisa, eu vou anotando e depois eu faço, tá? Como são muitos pedidos, eu tô sempre fazendo. Neste caso, eu fiz realmente com um apelo, porque inclusive várias religiões, eles estão mandando no WhatsApp, falam nas igrejas para levar as crianças. Infelizmente, nossas crianças estão se perdendo. É necessário os pais, né, tomarem uma atitude. Deem essa base religiosa, se vão seguir, se não vão, mas eles tiveram a escolha deles, graças a vocês, tá? Muito obrigado mesmo.
muita luz aí. Dá um like aí se você gostou, compartilhem, curtam a minha página no Facebook, Josilma Salviano. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.